A gente volta para Brasília. O STF já está com a agenda cheia para o retorno do recesso em agosto. O repórter Janaína Camelo. Ô, Janaína, quais as principais pautas da Corte no segundo semestre para a área do Judiciário? Boa noite, bem-vinda e bom trabalho. Muito obrigada, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, uma pauta cheia mesmo. Olha só, a pauta, o calendário de julgamento já foi definido pelo presidente aqui, né, da Corte, pelo menos o calendário aí do plenário, o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Essas sessões do plenário vão ser retomadas no dia 1º de agosto, uma quarta-feira. E a primeira pauta aí da primeira sessão é uma ação contra uma emenda à Constituição que foi aprovada em 2022 e que permitiu aí turbinar programas sociais em pleno no ano eleitoral, que é proibido por lei, né, 2022. Então, essa emenda à Constituição, essa proposta, quando ela foi analisada no Congresso, inclusive ela ficou conhecida aí como PEC Kamikaze e permitiu aí o governo gastar mais 41 bilhões de reais aí dos cofres públicos, do orçamento, para o então Auxílio Brasil, para o Vale Gás e também para benefícios aí para caminhoneiros e taxistas. Essa ação ela foi proposta pelo Partido Novo e vai ser aqui analisada pelo STF. Nesse mesmo dia, no dia 1º de agosto, o ministro Nunes Marques, ele também tem uma decisão importante aí para decidir, para publicar, que é sobre a prorrogação, a possibilidade de uma prorrogação da dívida do Estado de Minas Gerais, que é uma dívida que já soma aí 165 bilhões de reais, né? O pagamento dessa dívida deveria começar já no dia 19, agora o último, mas foi prorrogado para o dia 1º de agosto, depois de um pedido do presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, e também do governador Romeu Zema, do governador do estado, e foi aqui aceita pelo presidente, então presidente aqui do Tribunal do STF, o ministro Edson Fachin, durante essa primeira quinzena, né, do recesso judiciário. Então, essa prorrogação foi até o dia 1º de agosto e o ministro Nunes Marques, que é o relator desse caso, ele vai decidir sobre esse assunto. E ali na segunda semana ali do mês de agosto, o plenário do STF também vai decidir e vai analisar alguns recursos contra uma decisão do próprio tribunal, que definiu que veículos de imprensa são responsáveis por declaração de entrevistados. E também nessa mesma semana, o plenário também vai analisar aí uma ação contra uma decisão do Supremo Tribunal, do STJ, na verdade, que autorizou aí a abertura de dados sigilosos de um grupo de pessoas não identificadas. O caso concreto se refere aí à investigação do assassinato de Marielle Franco. É uma ação que foi apresentada pelo Google contra essa decisão do STJ. Então, o STF vai definir se é permitido por decisão judicial a quebra de sigilo telemático de um grupo de pessoas não identificadas. Esse é um caso também que vai ser muito importante. E no final do mês, o STF vai analisar alguns processos trabalhistas, como, por exemplo, algumas ações que questionam aí alguns dispositivos da reforma trabalhista que criaram, por exemplo, o contrato de trabalho intermitente. Essa é uma prévia, né, Thiago, do que deve acontecer aqui no STF. Tudo pode mudar, mas, por enquanto, é o que está decidido até agora. São pautas importantes que mexem com o dia a dia, não só da justiça, mas também dos brasileiros aqui. Bom trabalho para você, Janaína Camelo. E, claro, Nelson Kobayashi, você da área da justiça. A gente sabe que são muitos os fatores que pesam para um presidente do Supremo pautar uma discussão, mas tem também aquela corrida que o Supremo muitas vezes faz com decisões que foram tomadas já pelo Congresso Nacional e outras que serão tomadas, né? Para esse segundo semestre do Legislativo, a reboque do Judiciário. Pois é, não deveria ser assim, né? A gente deveria ter uma pauta no Supremo Tribunal Federal de acordo com a repercussão, com a importância, com a relevância dos temas. Aqueles mais relevantes, aqueles com maior impacto na sociedade, aqueles mais urgentes deveriam ser os julgados primeiro. A gente não deveria ter uma pauta no STF de acordo com a pauta do Legislativo, justamente alimentando esta disputa institucional entre dois poderes da República. Mas são pautas importantes e polêmicas que vão ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. Algumas delas com um placar já previsível. A questão do marco temporal, tivemos decisão recentemente, já no sentido de se negar a tese do marco temporal, aquela tese que já havia sido aplicada anteriormente pelo STF e agora foi
objeto de uma mudança de entendimento muito recentemente, então, portanto, a gente tem uma previsão. Alguns outros a gente fica na curiosidade de como decidirão os ministros. A gente tem, por exemplo, essa questão da responsabilidade da emissora pelas entrevistas, pelas palavras de um entrevistado. Isso é perigosíssimo para a liberdade de imprensa, perigosíssimo para a liberdade de informação, porque senão a gente vai começar a inibir entrevistas, inibir a participação de muitas opiniões, sob pena de limitar ali a atuação dos veículos de imprensa justamente por um medo de punições que não deveriam acontecer. É um tema para a gente ficar de olho.